quais são os primeiros passos para você vir morar aqui nos Estados Unidos. Esse vídeo aí vai mostrar para você de forma simples, fácil, rápida e prática. Se você não sabe nada dos Estados Unidos, se você não sabe nem como vir, o que você tem que fazer de primeira mão, só para entender o seu processo, né? Então vamos lá. Primeiro você tem que definir o tipo de visto que você vai para os Estados Unidos. Se você quiser morar nos Estados Unidos, eu não tô falando de turismo, tá? Então você tem que ver, você tem os vistos F1, M1 e J1, né? Que são vistos acadêmicos, né? Vocacional, né? Tem de intercâmbio. Primeiro você tem que saber o que você vai fazer nos Estados Unidos. Vou estudar? Se você vai estudar, você tem que ter em mente que você não vai poder trabalhar aqui nos Estados Unidos, entendeu? Só se for estágio, né, coisa ligada na área, com relação ao curso, né, casos específicos. Então, se você for escolher um desses vistos aí de estudante, você vai ter que ter uma reserva e se planejar financeiramente diferente de quando você vai trabalhar aqui nos Estados Unidos. Se for um visto de trabalho, se você for trabalhar nos Estados Unidos, você quer realmente trabalhar lá nos Estados Unidos, aí você tem que escolher um visto de trabalho, tá? Os vistos de trabalho são o H1B, né, que é para profissionais qualificados aí, que se a empresa vai te patrocinar esse visto, tem o L1, que é de transferência de empresa, se a mesma empresa que você trabalhava no Brasil, você vai trabalhar nos Estados Unidos, ela vai fazer um visto de transferência para você, que é o L1, e esse L1 pode ser o L1A ou o L1B, né? E tem também o EB2, NW, que é o mais famoso aí pelos brasileiros, né? Que ele te dá a possibilidade do Green Card, se você tem um conhecimento específico na área, né? Então, por exemplo, se você é um profissional aí na área técnica ou um profissional que tem bastante experiência em determinada área, você pode estar consultando aí com o advogado se você se qualifica nesses tipos de visto. E o O1, que é para habilidades extraordinárias. Decidindo o tipo de visto, se você vai morar nos Estados Unidos, aí você vai aplicar para o visto, né? Lógico que com o advogado, ver se você se qualifica ou se não se qualifica, né? E aí você vai ver o custo de vida, tá? Versus o salário real, tá? Isso é muito importante. Quanto eu vou ganhar e quanto realmente eu vou estar gastando. Lembrando que cidades que têm um custo de vida mais elevado, como Nova York, como Los Angeles, né, entre outras cidades, aí você vai ter um custo de vida muito maior. Mesmo que seu salário seja maior, o custo é maior. Então isso que você tem que colocar na balança. E também o mercado de trabalho regional, né, porque às vezes você vai com um tipo de visto e, sei lá, depois você pretende mudar para outro tipo de emprego, né, então aí você tem que ver quais são os tipos de empresa, né, os empregadores que tem naquela determinada região, tá? E o clima e o estilo de vida familiar, tá? Isso é muito, muito importante. Parece que não, mas o clima muda. Se você pegar no norte dos Estados Unidos, é um clima muito frio no inverno, né? Então você vai ter temperaturas negativas e você vai ter neve, tá? Neve é uma coisa que você tem que colocar na balança. Por quê? Se nevar, você vai ter que tirar a neve da sua casa, né? Tirar a neve da frente da sua casa. Você vai ter que dirigir na neve, né? Então você vai ter que ter todos esses cuidados especiais. Se for cidades ali no norte, né? Como Chicago, Indiana, mesmo Nova York, New Jersey, você vai ter que ter em conta que no inverno aí você vai ficar aí uns 4, 5 meses aí mais ou menos dentro de casa, né? Dentro de casa que eu digo, você vai passear para shoppings, outros lugares aí fechados, mas você não vai ter muita vida externa, né? E mesmo assim você vai ter que colocar aqueles casacos, né? Fazer todo aquele preparo pro frio. Já se você morar no caso no sul, né? Ou no meio pro sul dos Estados Unidos, já não, né? Por exemplo, Orlando, você vai ter frio, vai, janeiro, dezembro e janeiro um pouco de frio, mas você vai poder ter a sua vida externa aí normalmente, tá? Outra coisa, o planejamento financeiro, tá? Isso é muito importante. Independente de como que você vai ter que levar uma reserva de 3 a 6 meses para você poder se situar nos Estados Unidos, né? E também é bom você levar um pouco de dinheiro em espécie, né? É lógico que todo lugar aí você tá aí pagamento em celular, né? Pagamento de cartão, mas é bom você ter um pouco de espécie aí, né? Caso você precise. E você tem que dolarizar suas economias, né? Fazer uma conta do global aí, tem várias contas aí que você vê na internet, né? Vários bancos que já fazem esse tipo de conta global. Então dá para você fazer isso. Se você pretende um dia ir para os Estados Unidos, é bom você ter uma reserva, tá? É bom você já comprar um pouco de dólar, porque o dólar oscila. Então, vai que aparece uma oportunidade na hora de você ir realmente para os Estados Unidos, você não tem quase nada de dólar, aí pode ser que você perca um pouco. E ferramentas de pesquisa, tá? É muito importante você pesquisar muito antes de ir, né? E não só aqueles vídeos superficiais, né? Realmente qual que é o custo de vida, não só comparação de produto, comparação de preço. Isso é bom, é legal saber, mas para você morar aqui você tem que ter um orçamento planejado, né? Quanto que eu vou ganhar versus quanto que eu vou gastar. Se você for no meu site, no mecanismoamericano.com, ele é um site gratuito, você vai navegar por ele aí, você vai tranquilamente entender e tem bastante coisa sobre os Estados Unidos lá, clima, temperatura, dúvidas, né? Então lá você vai também poder navegar aí na parte de cursos, você vai poder simular
aí o seu orçamento, tá? Mesmo com família, sem, é muito interessante, tá? Então, se eu fosse você, eu já navegava lá, fazia uma simulação. E tem outros sites, né? Tem esse Numbeo aí, que é um site que faz o comparativo de custo, né? Tem o Zillow, que é para aluguel e moradia, se você quer saber o preço de casas, né? Quanto que é o preço de aluguel, né? Em determinadas regiões, você vai ver que varia muito. Califórnia, preço de casa altíssima, né? Já no sul dos Estados Unidos, ou cidades como Tennessee, Carolina do Norte, Carolina do Sul, você vai ver que o preço das casas são mais acessíveis, né? São bem menores do que se você comparar com outras cidades. E também, lógico, usa o Google, né? E as ferramentas de inteligência artificial aí, o ChatGPT, o Cloud, entre outras aí, para você poder aí ver qual que vai ser o seu custo de vida, quanto que é um aluguel em determinada região, né? Você também pode pesquisar o salário, né? E aí, qual que seriam os próximos passos, né? Quando você chega já nos Estados Unidos, né? Então aí, você me se inscreve no canal, que eu vou estar falando aí disso nos próximos vídeos, e já deixa o like se você gostou desse vídeo, e me segue aí nas minhas redes sociais, no Instagram, ou no TikTok também, né? Se você tiver alguma dúvida também, pode me mandar um direct aí, a gente responde as dúvidas também nas caixinhas, etc. Beleza, galera? Valeu, obrigado, um abraço.